gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar a minha convidada, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está comigo nessas gravações em New York City. Muito obrigado, galera. Franklin Ribeiro, da The Global Education. Josué Cáceres, que é músico e produtor. Fabrício Marota, que tá cedendo esse espaço aqui para as gravações. Muito obrigada. Lucas, Rodrigo, esse pessoal tá todo comigo atrás das câmeras. Muito obrigada de coração. Muito obrigada. E hoje a minha convidada para lá de especial, ela é artista plástica e tatuadora. Se apresente para nós. Oi todo mundo, meu nome é Mariana Hoffman, eu sou tatuadora há 20 anos, sou artista plástica desde sempre, né? Não me lembro assim quando que eu comecei a desenhar, brincam, né? Minha família brinca aqui, que foi assim, com um aninho e pouco eu já desenhava coisas que todo mundo ficava impressionado, então assim, é isso. Sou designer também, formada, designer de produto, habilitação em gráfico. Mas hoje eu atuo com artes plásticas, né, e tatuagem. E o que você fazia no Brasil? Então, no Brasil eu tatuava. Tatuava. Comecei com 20 anos e sempre trabalhei com isso, né, continuei trabalhando com a tatuagem, mesmo fazendo faculdade, enquanto eu fazia o curso. E como é que foi essa decisão de vir morar nos Estados Unidos? Então, eu não decidi vir morar, nos Estados Unidos. Ele que me pegou. Foi assim, eu tenho família aqui, né? Eu tenho 2 irmãs que vivem aqui. E eu vim passear, trabalhei com tatuagem aqui, foi uma oportunidade que eu tive. Então, assim, business e passeio, né? E aí voltei pro Brasil, tudo ok. Depois uma outra oportunidade eu vim novamente. E aí eu me apaixonei, na verdade, eu me apaixonei pelo meu marido hoje. E aí foi aí que eu realmente decidi ficar. Seu marido é americano? Não, ele é brasileiro, também da minha cidade, Belo Horizonte. Legal. Mas vocês se conheceram aqui? Conhecemos aqui. Olha que bacana, precisaram dar um rolê no mundo. A gente brinca que a gente frequentava os mesmos lugares. E a gente foi se conhecer e se apaixonar, né? Ter nossa história aqui. Nossa, que legal, uma história de amor, né? Já tem um filhinho de 3 anos. E como é que foi essa sua jornada aqui com a tatuagem? Foi assim, a primeira vez que eu vim, como eu falei, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar aqui no estúdio. E foi, assim, ótimo. Mas como que eu digo? Foi uma experiência rápida com a tatuagem, não foi, eu fiquei 4 meses e eu trabalhei com a tatuagem aqui durante 2 meses, porque eu vim para passear, acabei estendendo mais por causa dessa oportunidade de trabalho. E aí voltei para Belo Horizonte, e o legal é assim, foi a minha primeira viagem internacional, né? E aí quando a gente volta, gente, que você ficou um tempo fora, que você trabalhou com isso fora... Né? Não, as pessoas ficam enlouquecidas, né? Com certeza, a valorização do seu trabalho. Sim, é impressionante. E aí, assim, trabalhei, né? Continuei em Belo Horizonte e tal, e aí teve outra oportunidade, então eu já vim direto pra trabalhar no estúdio. E aí eu vim e eu ia ficar 4 meses como guest, né? E aí eu conheci o meu marido e fiquei. E aí eu continuei trabalhando nesse estúdio durante um tempo. E depois eu decidi seguir o meu caminho. Então, assim, hoje eu trabalho com tatuagem, meu atendimento é totalmente privado, eu atendo pouquíssimas pessoas. São assim, eu escolho o trabalho que eu vou fazer, eu não faço qualquer trabalho, então assim, eu verifico, analiso todos os trabalhos, todos os pedidos de orçamento e estilos. E eu tenho um estúdio privado e o meu atendimento é completamente privado. Normalmente eu faço fechamentos e tudo mais, então assim, quando eu estou trabalhando um cliente que é uma sessão de fechamento, o dia é todo dele, entendeu? Então assim, eu vou me dedicar aquele dia. A semana é mais ou menos assim, normalmente 3 clientes, 4 clientes. Mas eu tô com um projeto de abrir uma loja assim maior, privada também, porque por enquanto, né, sou só eu. Sim. Uma loja privada, então o atendimento vai continuar sendo todo privado, mas com outros artistas. Sim. E isso tá assim pra sair, por isso que eu já tô falando. E
eu espero que seja sucesso também. Que bacana. E bom. como é que foi, assim, a aceitação da sua família com isso? Foi super tranquilo? Nossa, essa história lá do início, né? Pessoa de 19 anos, tinha acabado de fazer 20. Como eu disse, eu sempre amei arte. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Então, assim, eu dava curso, com 19 anos eu dava curso de desenho num ateliê para crianças. Então, assim, nessa época eu era autodidata, eu tinha estudado muito, comprado livros, feito cursos mesmo, assim. Antigamente não tinha esse acesso ao computador, né, como a gente tem hoje, mas vendia cursos. Então, videocassete, aquelas fitas cassete, revistas, livros. Então, eu tinha, assim, eu já sabia tudo sobre desenho de construção, sombra e luz, perspectiva. Sim. Então, eu dava curso de desenho e amava. E um amigo tatuador virou e falou, por que você não faz desenhos pra tatuagem? Porque como na época a gente não tinha acesso nenhum, nem as pessoas não tinham computadores em casa, pra você ter noção. Tava começando, gente, 39 anos, né? Então, assim, há 20 anos atrás, as pessoas até tinham, mas não existia Google, não tinha nem Flickr, que já ficou para trás, né? Não tinha nenhum site de busca de imagens ou de site, né? Porque era enciclopédia, né? Que você tinha que... Você tinha as fotos, a pessoa ficava ali folheando para escolher. Sim. Então, na época, os tatuadores e artistas, desenhistas, eles criavam aquelas pastas, que eram catálogos. Tinha no estilo comercial masculino, que era carpa, fênix, dragões, né? Fogo, tribais. E tinha o comercial feminino, que na época era moda. Muito famoso na época da minha adolescência. Sim, índios também, Índia. Isso, e carpa, muito. E o comercial feminino, nessa época, as mulheres elas estavam começando a se tatuar. O preconceito estava começando a ser quebrado. Quando eu iniciei, não existia meninas que tatuavam. Sim, era raro. Sim, era raro, mas é por isso que eu preciso falar dessa imersão, como que eu caí nessa? Porque não foi uma escolha minha. Eu acho que tudo que aconteceu, gente, foi assim, uma série de eventos que foi me levando, sabe, aonde eu tô hoje. Então, assim, eu não sonhava em ser tatuadora. Nunca passou pela minha cabeça ser tatuadora. Eu queria fazer publicidade ou belas artes, sabe? Porque eu sabia que eu ia estar nesse meio. Mas aí esse meu amigo tatuador, ele virou e falou assim... Por que você não faz essas séries e tal? Porque era a única fonte de desenho dos estúdios. E por que você não vai para uma convenção internacional, que na época era famosíssima no Brasil todo e em várias partes do mundo, que acontecia em São Paulo, que chamava LEDs Tattoo, né? LEDs Tattoo Convention, que hoje em dia não existe mais, já há alguns anos ela não acontece, mas o LEDs é super famoso ainda, é um estúdio de tatuagem no Brasil. E esse evento vinha tatuadores do mundo todo. E eu, assim, falei, será? Me explica como é que é, como que eu faço e tal. Ele me explicou, eu fiz a minha primeira série, fui pra São Paulo. E aí, assim, eu vendi, gente, mas eu vendi. E vinham os gringos enlouquecidos com o meu trabalho. E, tipo assim, foi, sabe, eu fiquei, assim, apaixonada. Foi muito mais do que eu imaginava. E eu vestia minha humildade, porque, né, os desenhistas lá todos metidos e tal... E eu pegava minha pastinha, passava de stand em stand, conversando, conhecendo os tatuadores. E tipo assim, me encantou. E aí eles falavam, cara, você desenha muito, nossa. E eu fiz um comercial feminino, que na época as meninas tatuavam fadinhas, bruxinhas, era o desenho da moda. Tanto que tem muita gente com fadinha, né? Flores com tribal e tal. E eles vinham falar, por que você não tatua? Eu falava, será? Eu, tatuadora? E aí ali mesmo, eu fiz o maior dinheiro. Aí ali mesmo eu já comprei meu primeiro material. Aí voltei, né? Porque eu sou de Minas. Aí voltei e falei com meu amigo. Falei, nossa, você me ensina a tatuar. E aí ele me ensinou tudo que eu precisava saber ali no início. Aí comecei a pegar umas cobaias, né? Alguns amigos que animaram. E aí eu comecei a tatuar. Quando eu vi, em 3 meses, eu tava com mais clientes do que ele. Porque como eu já tinha, pra você se tornar um tatuador, se você desenha muito bem e ama muito isso, você vai ser um excelente tatuador. Porque a única coisa que, principalmente hoje, porque na época, cara, 20 anos atrás, era tudo muito arcaico. Pra você ter noção, nós comprávamos as agulhas soltas, vinha um milheiro, 1000 agulhas, comprávamos as hastes,
fazíamos num ambiente, né, totalmente limpo, estéril e tudo mais, a soldagem dessas agulhas na haste para usar naquelas maquininhas de bobina, entendeu? Então, assim, eu me considero totalmente old school, porque na época que eu comecei era, assim, muito trabalho. Para você ser um bom tatuador, você tinha que ser um bom soldador, porque suas agulhas tinham que ficar muito bem soldadas e aí você colocava... Tinha que ser bom por completo. Sim, por completo. E aí porque se você soldasse ou estourasse a ponta de uma agulha, é porque a pontinha é muito frágil. A tatuagem já ficaria horrível, entendeu? Então, assim, tinha que regular a máquina, era igual um violão. Você tinha que fazer a regulagem da máquina. Hoje em dia as máquinas são de motor, não precisa de nada disso, né? As máquinas são sem fio. Então, assim, na época... gente, eu lembro disso com tanta saudade, porque... sabe, foi Bate tão uma demais. saudade dessa época, Nossa, né? eu viajei muito fazendo guest pelo Brasil, sabe? E, tipo assim, era pelo dinheiro, mas não era só pelo dinheiro. Mas era pelo dinheiro, mas era o que te fascinava. Era o que me te fascinou trazia muito. Amor, né? Você fazia por amor. Sim, o mundo da tatuagem hoje em dia ainda hoje mais ainda. Antigamente tinha muito preconceito. Eu sofri várias vezes preconceito quando eu falei, eu sou tatuadora. As pessoas me olhavam até assim, sabe? E muitas vezes também eu sofri preconceito pelo estereótipo, porque quando você fala, eu sou tatuadora, a pessoa já procura tatu aqui, cabelo colorido, raspado. Tinha sim, isso, antigamente eu não sei qual hoje o nome em dia daquilo. não tanto. Alargadores. Sim, língua bife. Sim. Nossa. O tatuador tinha que ser assim, ele tinha tipo de ser caracterizado, os braços fechadões, sabe? Então, assim, eu sofria muito preconceito porque eu sempre amei tatu. Antes de começar a ser tatuadora, eu já tinha me tatuado. Minha primeira foi com 14 anos. E eu infernizei a minha mãe, sabe? Mas, por favor, ela me deu a permissão escondida do meu pai. Mas assim, eu tinha... Não, meu pai viu, aceitou de boa, assim, sabe? Falou, não sai, né? Não sai, fazer o quê? Mas não faça outra, porque eu fiz bem pequenininha na nuca, escondidinha. Aí, só que na época era assim, se você já tinha uma tatu, você não precisava de outra autorização. Ai, que delícia! E eu era amiga, né, do tatuador. Então, assim, eu já troquei, olha bem a época, gente, eu já troquei CD por tatuagem. Eu tenho uma tatuagem nas costas antigas que eu dei um CD foi do Hammerfall. Foi, eu dei em troca da tatuagem. Gente, ele era meu amigo, então assim, né, ele falou assim, não, você pode me dar o CD que eu te faço a tatu, tá? Entendi. Então assim, na época que eu comecei, quando eu tava falando sobre o universo, né, feminino nesse... Cara, era demais ser uma mulher tatuadora, isso pro pessoal que pro tava ramo, ali, pros tatuadores, pra convenção. Sim. E tudo mais. Era demais, porque eram pouquíssimas. Eu fui convidada pra tatuar na loja Tatuil, na época. Foi em 2004, eu fui convidada pra tatuar na Tatuil. E tipo assim, em São Paulo. E eu falei, cara, eu vou. Só que, tipo assim, eu queria abrir a minha loja, sabe? Eu falei, então eu vou continuar aqui em Minas mesmo, com a minha loja e tal. E eu sempre meti a cara. A partir do momento em que eu vi que era isso que eu queria fazer, né? Eu sempre quis fazer faculdade também. Sim. Então eu sabia que em algum momento eu ia ingressar num curso ligado à criação. Mas assim, eu queria aquilo, eu queria ter minha loja. Eu abri a minha loja e chamei esse meu amigo para ser meu sócio, sabe? Mas foi muito louco por causa disso, que tipo, eu conquistei, sabe? Eu conquistei aquele espaço, mas aconteceu tudo muito naturalmente, cara, muito naturalmente. Não, e é maravilhoso quando acontece assim, naturalmente, quando você tá ali caminhando passo após passo e quando você vê as coisas estão acontecendo. Sim. É muito maravilhoso. E é digno de uma pessoa que tá trabalhando com amor. Não é só eu acho pelo que é dinheiro, exatamente isso. entendeu? Quando você coloca o seu amor, sabe, que você tá fazendo uma coisa que você realmente curte fazer, Sim. você faz bem. Sim. Trabalho nunca é assim, vamos dizer, trabalho de estudo, é trabalho, Sim. né? Não vai ser sempre flores, sempre 100%, sempre, mas quando você trabalha com algo que você ama, não é desgastante, entendeu? Então, assim, graças a Deus, tudo aconteceu para que me levasse para esse caminho, né, que eu estivesse aqui hoje falando muito feliz e orgulhosa da minha trajetória, apesar de já ter sofrido
preconceito, né? Como eu disse, que há 20 anos atrás era É, completamente diferente que é totalmente hoje. Hoje diferente. tatuadores Hoje têm até- status de artista, Sim, de... e hoje, entendeu? antigamente era feio uma mulher se tatuar. Antigamente Sim, tinha esse sim. preconceito. Uma mulher que é tatuada é sabe, rolava muito esse preconceito. Homem também, homem era drogado, E doidão. tinha a questão do emprego, tipo, você não Sim. podia ter nenhuma tatuagem, dependendo do emprego que você queria, Sim. da profissão que você iria exercer, você não poderia ter nenhum tipo de tatuagem. Hoje já não, hoje já tá mais aberto isso. Não, tem algumas áreas ainda que é meio chato, sabe? Eu tenho alguns clientes que eles pedem isso, eles falam, Mariana, vamos fazer só até aqui, a parte da manga, por causa da minha área e tal. Enfim, ainda existe, né? Algumas pessoas que talvez nem tanto a área, se ela tivesse algo aparecendo, não teria problema, Sim. entendeu? Mas tipo, pra própria pessoa, eu prefiro ser mais reservado. Sim, antigamente eu lembro Sim. de uma vez estar num ponto de ônibus e eu vi um comentário que eu fiquei assustada. Eu tava indo pra escola e a mulher falou assim, sai de perto daí, sai daí, porque tem esse cara todo tatuado. Tipo, na minha cabeça de adolescente, tipo, ver uma pessoa tatuada era super legal. Uhum. Pô, cara todo tatuado. Aí eu reparava as tatuagens. Era tipo isso, Sim. a Índia, tinha uma Índia ali. Aí no outro braço tinha um tribal e tipo, legal. Mas tinha um preconceito muito grande com a galera que gostava da tatuagem. Esse preconceito, ele ainda existe. Ele não foi totalmente quebrado, ele foi trabalhado, existe menos, as pessoas se tatuam mais, igual as próprias famílias, os mais velhos que na época eram, vamos dizer, faixa de 40 anos, que tinham preconceito, hoje são avós de adolescentes, de jovens tatuados, então eles já trabalham um pouco melhor isso. Mas, falando sobre, né, as minhas tatuas são antigas, vocês veem, eu não tenho estereótipo, não tenho tantas tatuagens, tenho algumas, tem perna, tem nas costas, entendeu? Mas assim, quando a gente vê, até um tatuador, quando a gente vê uma pessoa com várias tatuas, old, assim, aquelas tatuas muito mal feitas, muito carregadas, a gente ainda tem preconceito, a gente olha e fala, sabe? Que a pessoa foi um pouco sem juízo. A pessoa foi um pouco sem juízo. Aqui foi feita na cadeia. Tipo isso. Essa tatuagem foi feita na cadeia. Não assim, mas foi um pouco sem juízo de ter dado a sua pele pra um mal profissional, pra qualquer pessoa, entendeu? Porque ainda existe, sabe? Igual, principalmente no Brasil, vamos falar aqui, praças em São Paulo com tatuadores, chamados de artistas, que usam totalmente assim, cara, totalmente, no trânsito, uma poeira, usando, sabe, material ali, a pessoa para e se tatua. Porque a pessoa, ela não entende que a tatuagem é algo que ela não pode, não é igual um produto que ela vai, eu comprei essa blusa, não gostei, vou deixar no armário. Entendeu? A tatuagem não, a tatuagem é uma coisa muito séria, sabe? Você tem que pensar muito. É seríssimo. Muito então você vai fazer. Se você vai fazer, poxa, escolhe um profissional que você confie, veja o trabalho dele, veja se a estética daquele trabalho é realmente bacana, e tipo assim, e outra coisa, verifica o ambiente, isso é muito importante. Outra coisa que eu paro pra pensar assim, a tatuagem é algo que você vai fazer pra vida toda. Sim. Então você não pode economizar nela. Olha, existem bons profissionais com preços mais em conta. E existem, né, profissionais bem medianos com preço lá em cima. Isso faz com que esses profissionais medianos acabem ficando num conceito muito alto na cabeça das pessoas leigas. Sim. Mas eu concordo. Tatuagem não é uma coisa barata. Primeiro que os materiais não são baratos. Segundo que a técnica de tatuagem, para você ser um bom profissional, você sabe o valor do seu trabalho, entendeu? Tipo, você não vai cobrar barato. Se você sabe que você é um bom tatuador, que você exerce um bom trabalho, você não vai cobrar barato. Então, assim, é lógico que existe para todas as pessoas no mundo, existe um padrão que satisfaz, entendeu? Tem gente que sonha em ter uma tatuagem, mas não tem dinheiro, então falar por mim, pra mim, eu quero gravar isso, eu quero gravar esse momento, eu tenho condições de pagar isso, eu vou procurar um tatuador que cobre menos, entendeu? Então, assim, é uma coisa também que tem que ser um pouco balanceada isso. Mas sobre o preconceito, né, da tatuagem.
Eu acho que está acontecendo uma inversão no mundo feminino, eu tenho percebido muito isso, que eu atendo muitas mulheres. Ok, eu atendo muitas mulheres que fazem, né, que fecham o antebraço e tudo mais. Teve uma época que as mulheres elas estavam fazendo fechamentos igual ao homem, porque eu acho, talvez, eu não sei, no meu pensamento, assim, foi um momento em que as mulheres elas queriam se impor mais, sabe, na sociedade. Então elas queriam... Uma maneira talvez até de gerar na visão do outro respeito. Sim, talvez não respeito, mas Ou igualdade. Talvez Igualdade. sim. A palavra ideal, Sim. igualdade. E agora as mulheres elas estão meio que retrocedendo disso. Eu tô falando na grande maioria, lógico que tem, né? Tem mulheres que amam tatuagens, fecham todas e tal, mas elas estão procurando o quê? Fine line, tatuas mais delicadas, os florais. Mas isso é por conta, tipo, do momento, Olha, sempre vai existir a moda. da moda, isso. Sempre vai existir o desenho da moda, só que hoje as coisas estão um pouquinho mais atemporais, entendeu? As técnicas e tudo mais. Igual o Maori. O Maori o Maori, né? O Maori, ele é um estilo que ele ficou. Ele não vai, porque ele é um estilo tribal. Seria? O Maori são aqueles tribais que ele trabalha a forma com a pele. A pele é tipo uma antiforma. A pele é o que é o desenho. Eu sei qual que você vem tá falando. dos havaianos, das Sim. tribos Maori, né? Havaiana. Sim. Então, no mundo inteiro, o tribal Maori, ele, assim, eu não faço mais, já fiz muito. Hoje em dia, graças a Deus, eu posso escolher, né? Como eu digo, cheguei nesse nível, escolher o que eu quero fazer. Qual Sim. trabalho eu vou abraçar, vou Sim, fazer. sim. E aí, mas assim, o Maori, ele é um desenho, ele é uma tatuagem maravilhosa esteticamente. Sim. E é uma tradicional, porque vem de uma história de anos e anos. E ele ficou mais conhecido ainda quando The Rock fez. E tem todo um simbolismo. Então não é qualquer pessoa que vai fazer uma Maori. Tem que ter os especialistas naquilo. Porque, Sim. cara, você pode fazer por pura estética, sem saber o que você tá fazendo. Mas aquilo ali tudo tem um significado. Sim. Entendeu? Então, às vezes, você tá colocando ali, família lutou com dragão. E não, dragão não, porque não existe. Tudo que tá ali existe. Família lutou com urso e não sabe que tem isso na sua tatuagem. Isso que eu ia te perguntar, assim, quando um cliente ele chega com uma imagem pra você, ele te entrega aquela imagem ali, mas tipo, não tem nada a ver com o conceito que aquela pessoa tá querendo levar, sabe? Sim, acontece. Você consegue explicar pra pessoa? Converso, porque o que acontece hoje em dia? Isso é uma facilitação do trabalho, tá? Primeiro, um ponto, eu vou chegar no que você quer, mas precisa partir desse ponto. Claro. Ficou muito obrigatório, hoje em dia é obrigatório, porque as pessoas cobram isso. A tatuagem tem um símbolo muito forte pessoal para aquela pessoa. Você não pode, você não pode, poxa, você não... Não, eu fiz porque eu acho bonito, igual o leão, que é muito, né, popular. Porque eu amo leão, eu gosto de leão, é um desenho bonito que vai ficar bonito aqui. Sim, eu sou louca pra tatuar uma cruz e um leão, não sei porquê. Pois é, o leão, ele tem um significado, ele é força, ele é luta, sabe? Ele Acabei de comprar um quadro lá pra casa de todo tamanho de leão. Pois é, você gosta de leão. Agora, tem que ver também se você quer carregar um leão pro resto da vida. Na sua pele. É o que eu brinco às vezes. Eu falo, cara, isso aí vai ficar legal estampado numa camisa. Você pode usar de vez em quando, não na pele, sabe? Mas ficou muito obrigatório você ter um simbolismo para sua tatu. As pessoas, elas te perguntam, todas, mas significa o quê? Mas isso aí mas o que tem a ver com você? Sabe? Não tem que ter essa obrigatoriedade. E aí, né, voltando o que você perguntou, quando a pessoa, ela me manda, hoje em dia eu trabalho assim, sempre peço referências, porque eu já cansei, gente, da pessoa virar e falar assim, olha, eu imagino isso, quero isso, só falado. E aí eu vou lá e fazia, há muito tempo atrás. Fazia o desenho e entregava para a pessoa o projeto, para aprovação. Eu sempre faço isso. Eu tenho um cronograma que eu crio a arte e apresento para a pessoa. Ela já me pagou um para isso, sabe? É uma arte exclusiva para aquela pessoa. Na verdade, assim, quando a pessoa quer muito uma cópia, que ela fala, Mariana, por favor,
faço o mais parecido possível, porque eu guardo esse desenho há tantos anos e é um desenho, entendeu? Ou quando é um trabalho de um artista, eu reproduzo, sabe? Mas eu gosto de ou modificar ou criar algo pra pessoa em cima da ideia dela e das referências. É porque além de tatuadora, você é uma artista plástica. Sim. Então a criação tá em Sim, você. Tá. Eu tenho muito mais orgulho quando eu faço todos os meus trabalhos, eu sou apaixonada por todos eles, tanto que eu reposto e quero, sabe, relembrar sempre. Sou muito orgulhosa de cada trabalho que eu faço, cada trabalhinho, porque eu também trabalho fine line, as micro tatuas, mas eu divulgo mais as grandes. Eu tenho muita coisa, né, de trabalhos pequenos também, e mais delicados, mas as grandes é o que dá mais, sabe, Entendi. Força, mais razão, assim, pra coisa da divulgação. Então, assim, perdi. Normal. Perdi. Normal. Vamos recuperar. Então, assim, no momento que a pessoa ela me pede a tatuagem, eu peço referências. Por quê? Não só porque existem inúmeros estilos. Entendi. Existe o black work, existe o sketching, existe o sombreado, existe o line, que é pouquíssimo acabamento. Então, existe, nossa, né, o tradicional, o old school. Se eu for falar, existe um milhão de estilos. E deixa eu te perguntar como é que é essa profissão de tatuagem aqui nos Estados Unidos pra você. Qual é a sua visão? Ela é muito mais valorizada aqui no Brasil? Muito mais. Muito mais valorizada. As pessoas aqui nos Estados Unidos, elas se tatuam muito mais. Os homens, quase todos, você vai contar no dedo um que não tem a tatuagem. E o poder aquisitivo também, né? Sim. E o poder, tipo assim, o entendimento de você investir num bom profissional, numa tatuagem de qualidade, ela é muito maior do que no Brasil. Seus clientes são mais brasileiros ou americanos? Como mais é que é? brasileiros. Mais brasileiros. Mais brasileiros. Quase que na totalidade brasileiros. Sério? Que legal, que bacana. É uma Eu tenho legal. clientes, eu tenho muita procura de americanos. Sério? Mas eu opto por dar preferência para os brasileiros. Sim, até porque, né, sua cultura você entende, acaba entendendo melhor. Sim, a comunicação é muito importante. Sim. Eu falo inglês, mas assim, né, eu ainda estou no processo, estou aprendendo ainda. Mas assim, consigo me comunicar, consigo fazer todo o projeto. Eu já bati papo com um tatuador e ele falou, Lívia, eu cheguei aqui na raça e na coragem. E eu lembro de tatuar uns americanos e querer entender o que eles queriam desenhar. E Exato. ele falou assim, mas no final tá dando certo, tá dando muito certo. E hoje ele faz muito sucesso lá na Flórida e ele foi lá falar sobre a história dele, cara, e é muito bacana, né? Você vê como é que o americano, assim, o brasileiro sim, porque eu acho que o brasileiro, depois de um tempo vivendo nos Estados Unidos, ele começa a pegar a cultura americana. Sim. E ele começa a valorizar isso. E eu acho bacana que é isso, o país ele te dá um poder aquisitivo pra você investir em você melhor. Sim. Tipo, você vai procurar um tatuador, você não vai procurar qualquer tatuador. Você quer fazer uma parada em você, você que vai fazer o melhor em você. Então, acredito que pra você, pro seu trabalho, é 100 vezes melhor. Sim. Estar aqui. Com certeza. Financeiramente e profissionalmente. Sim. Não só financeiramente, entendeu? Aqui você pode cobrar o que você acha justo, o que você, né, quer cobrar pelo seu trabalho. Assim, lógico, depende também da sua qualidade, do seu trabalho. Do seu trabalho. Mas assim, é uma oportunidade muito grande para você crescer. Eu vou falar a diferença de quando eu tatuava no Brasil e aqui, Sim. tá? Eu sempre eu considero que eu sempre tatuei bem. Sim. Tá? Então, assim, eu sempre fui conhecida, sempre tive minha clientela, muita procura. Só que no Brasil, eu acho que é isso, é o preconceito com a tatuadora. No Brasil, eles têm essa coisa de mulherzinha vai fazer tatuagenzinha, pequenininha, entendeu? Entendi. Então, assim, eu fazia tatus grandes, mas era muito mais tatus menores. Eu atendia muito mais mulheres. Quando eu mudei pra cá, eu atendo em Newark. Então, assim, quando eu mudei pra cá, eu acho que também tinha uma falta, entendeu? Não tinha, assim, tantos tatuadores brasileiros em Newark. E lá, os brasileiros, eles acabam
preferindo fazer as coisas com os brasileiros. Às vezes, Sim. por quê? Pela língua, Comunicação também é entendeu? melhor. Comunicação. E também porque até os americanos falam, as tatuagens feitas por tatuadores brasileiros é outra coisa, sabe? Na verdade, vários trabalhos desenvolvidos. Eu acho que assim, quando Eles o brasileiro ele decide fazer alguma coisa, ele faz com amor, ele se dá. E o brasileiro Sim. aqui, ele se reinventa, ele faz um trabalho muito top. Eu acho que o brasileiro, em qualquer lugar, né? O brasileiro é A nossa cultura tá no nosso sangue, sim, né? tá no Faz nosso parte. sangue. Ser batalhador, batalhar e, né? E você cresceu ali em Newark, fez a sua Fiz clientela. minha clientela toda lá. Atendo muitas pessoas de Nova York também, muitos brasileiros de Nova York. Mas a maioria dos meus clientes são ali da região. Não só de Newark, mas da região ali, Hillside, né? Union, Elizabeth, Sim. Harrison. E hoje, com essa bagagem que você tem, quantos anos de Estados Unidos você tem hoje? 5. 5 anos, isso, eu vou fazer 6 no final do ano. Hoje com essa bagagem de... Hoje com essa... Chegadas. Mas Sim. parece que a gente em 5, 6 anos, a gente vive tipo 10 anos de Sim, Brasil. eu me sinto, parece que eu nasci aqui. É uma Parece que eu loucura, nasci né? aqui, Você é. vive... E eu não sei você, mas eu vivi tanto altos e baixos que eu falo, nossa, eu já tenho uma bagagem aqui completa. Legal, bacana. Eu vivi mais altos. Sério? Acho que eu tive mais sorte. Eu costumo dizer que desde que eu cheguei aqui que não Cara, tem que assim, bacana, mas eu foi fico feliz por isso, eu fico muito foi- feliz por isso. eu tenho um amigo que fala que eu nasci com a bunda virada pra lua. Ótimo. Porque eu acho que isso é muito, sei lá, cara, eu acredito nisso, sabe? Signo. Sim. Sagitariano é muito otimista, então quando você faz as coisas com esse otimismo, com E alegria. aquariano é o quê? Não sei, eu sei do meu. Eu não Vou sou. procurar depois. Pois é. Então, assim, tudo que eu faço, eu sempre me arrisco muito. Tá que agora, né, mãe? A gente vai ficando um pouco mais Sim, medrosa. Também eu a idade. entendo, A idade vai entendo. chegando, a gente vai ficando um pouco, vai entendo. freando um pouquinho mais. Quando a gente é Entendo. jovem, a gente é mais, né? Tem aquela garra, aquela disposição maior. Sim, Não, eu consumo. Nossa, eu tenho super disposição. Eu brinco que eu falo assim, olha, gente, eu tô com 39, tô beirando os 40, mas eu me sinto, eu tenho 20. Eu tenho 20 anos. Certíssima. Sabe, 20 anos assim, pra trabalhar, sabe, tudo na minha vida eu tenho muita disposição, graças Sim. a Deus. Que bom. Mas é isso, eu sinto que, tipo, foi uma sorte atrás da outra, uma sorte atrás da outra. Não Que digo bom. só sorte, porque se fosse só sorte, seria algo assim, Que eu fiquei batesse na aqui, sua porta. eu batalho muito. Mas você batalho. corre atrás, Sim, não é muito, sorte, é muito. merecimento, na verdade. É merecimento de todo o Eu seu acho esforço, que, de todo o seu que trabalho. os dois juntos. Querendo ou não, sim. né? Hoje, aqui né, ali nos bastidores, que delícia conhecer o pessoal que teve aqui hoje. As que- conexões, né? as Eu falo que conexões. conexões geram conexões e é bom você conectar Sim. com pessoas do bem, que isso vem pra você. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal de casa, que deseja vir para os Estados Unidos? Tem alguma mensagem assim? Olha, não é fácil. Não é fácil, é uma decisão muito difícil, porque você deixa a sua família, você deixa a sua história, entendeu? É muito difícil. O início aqui também é difícil, eu não vou falar que foi fácil, entendeu? Foi muita luta, contei muita moedinha aqui pra poder, né, comprar coisas e tal. Mas, assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Você, não só para vir para os Estados Unidos, mas qualquer coisa que você queira muito, que você sonha em fazer, que você coloca fé e força de vontade, sabe? Vale sim, vale muito a pena. E para os artistas, é o berço, é o lugar. Miami, principalmente, é o lugar. Eu quase que eu mudei para Miami. Sério? Sim, quando você quase for, me você me mudei. avisa que a gente vai marcar lá, a gente vai se conectar lá. Ok. Tenho muita coisa para contar. Me deixa História. seu Instagram. Seu Instagram. Mariana Hoffman Tatu. Mariana Hoffman. Mariana Hoffman Tatu. Procurem a Mariana aí, gente. Conheçam o trabalho dela, ela é maravilhosa em tudo que ela faz, principalmente na tatuagem. Obrigada. Eu sou muito grata por recebê-la aqui conosco. É uma satisfação muito grande ver mulheres assumindo postos, lutando por seu trabalho, fazendo o seu melhor, entendendo o seu amor, a sua paixão. Sim. E fazendo aquilo que ama. Parabéns. Obrigada. Parabéns demais pelo seu trabalho.
E muito obrigada por estar aqui Tô comigo. muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada a você. Você de casa que assistiu até o final esse bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês, inscrevam-se no canal, curta, comenta e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos ajudando aqui nessas gravações em Nova York. E até o próximo Pod Gringa Podcast. Beijo, galera. Fica com Deus. Ai, que legal! Que legal! Corta.